Nesta aula, nós iremos estender os nossos conceitos e as ferramentas para nossa otimização com mais do que uma variável de escolha. Então, vamos considerar o exemplo padrão que nós estamos utilizando das aulas passadas sobre a maximização da função lucro. Então, nesse exemplo 1, nós temos aqui uma empresa com dois produtos sob circunstâncias de concorrência perfeita. Ou seja, aqui as empresas elas não conseguem estar determinando o preço dos seus bens. Ela não é determinado em si pelas empresas. E sim, esses preços vão ser considerados de forma exógenas. Eles vão ser determinados na interação entre a oferta e a demanda. A função receita, ela será, a função receita vai estar em função do preço P1 do primeiro bem vezes a quantidade Q1 mais o preço P2 vezes a quantidade do bem 2. E a nossa função de custo, essa nossa função de custo, ela vai ser uma função quadrática, 2Q1 ao quadrado mais Q1 vezes Q2 mais 2Q2 ao quadrado. E a gente já sabe que a nossa função lucro, ela vai ser dada pela receita menos o custo. Então a gente pega e substitui a equação aqui da nossa receita. Opa, a função receita só vai até aqui. E depois a gente faz menos a função custo. Então todos os termos vão ficar negativos, dado que todos aqui são positivos. Ou seja, aqui a gente vai ter a nossa função lucro, que vai ser aquela nossa função objetivo, no qual a gente tem o interesse de estar aplicando as nossas ferramentas, as técnicas de otimização. Então a gente quer encontrar os níveis ótimos de produção de Q1 e Q2, que eles combinados vão maximizar a nossa função lucro. Porém, aqui nessa nossa função lucro, nós temos que a função lucro ela está em relação a tanto a Q1 quanto a Q2. Isso faz com que a ferramenta que a gente aprendeu, que seria aplicar a primeira derivada da função lucro em relação à quantidade produzida, igual a zero. Só que aqui a gente teria uma função com uma única variável. Só que na nossa situação, a gente tem uma função que depende tanto de Q1 quanto de Q2. E aplicar uma derivada nesse tipo de função requer o conhecimento de derivadas parciais, que a gente vai ver na próxima aula. Mas o princípio, tanto da condição necessária quanto da condição suficiente, será bem semelhante. Vamos verificar isso, como encontra um ponto ótimo, máximo e mínimo? Vamos visualizar isso nesses gráficos. Então aqui a gente tem, para encontrar os valores extremos de uma função de duas variáveis, dois gráficos. O gráfico A, que a gente vai ter o nosso ponto máximo, e o B, que a gente vai ter aqui o nosso mínimo. Então vamos supor que a gente tem uma função de duas variáveis, uma função z, que é igual a um f de x, y. Então, nesse caso, ao invés de a gente estar trabalhando no campo bidimensional, no plano cartesiano R2, a gente vai estar no campo tridimensional no R3. Aqui a gente tem, no eixo da vertical, o nosso z. Aqui a gente vai ter o x e o y. Vamos verificar, então, como é que se dá graficamente um ponto máximo. Então, vamos supor que a gente tem aqui essa nossa função e vejam que ele tem um ponto máximo atribuído no ponto A. Essa função aqui, a gente vai estar conhecendo ela como se fosse um domo, que ele vai projetar o nosso máximo. E aqui a gente vai ter o nosso vale, que é o ponto mínimo lá embaixo. Tá bom? Ou seja, aqui a gente está associando a ser uma função côncava, com concavidade voltada para baixo, e aqui uma função convexa, com concavidade voltada para cima. Agora, como é que a gente identifica esse único ponto A que estabelece aqui? A gente vai precisar estar enxergando isso nos campos do R2, bidimensional, e aplicar os mesmos conceitos que a gente utilizou nas aulas passadas. Então, vamos estar verificando aqui apenas o eixo Z com o nosso eixo Y. E a gente vai projetar essa imagem 3D para uma imagem no campo bidimensional. Então, a gente vai ter aqui o nosso eixo Z e o nosso eixo Y. E eu simplesmente vou estar desenhando esse gráfico da função aqui, que é uma função côncava. E ele vai ser determinado dessa forma. Essa nossa reta aqui, que está passando bem aqui no nosso topo,
a gente está chamando ela de TY, porque é uma reta tangente à curva da função. Então, a gente vai ter essa reta passando bem aqui no nosso topo, que é o TY. Como é que a gente faz para encontrar, então, o ponto máximo da função quando a gente relaciona o z apenas com y? Esse nosso TY, ele vai ser quem? A nossa derivada da função z, quando a gente derivar essa nossa função z, em relação... Opa, deixa eu colocar a notação aqui. A gente vai estar derivando a nossa função z em relação a y. Isso a gente faz igual a zero. A gente aprendeu na condição necessária nas aulas passadas. Só que eu ainda vou inserir com o conteúdo de derivadas parciais que a gente ainda vai ver, tá? Então, isso a gente faz com que, nesse ponto entre o z e o y, nessa coordenada, a gente encontra esse nosso ponto de máximo. Se a gente for fazer o relacionamento agora, considerando, ao invés do eixo y e sim o x, a gente já vai ter traçado essa nossa reta aqui, a tx, que essa tx vai ser a tangente da curva dessa função. Ou seja, aqui bastaria a gente estar representando agora, em vez de ser o y, o x, e aqui a gente também teria o tx. E, obviamente, se a gente aplica a nossa derivada igual a zero, a gente vai estar encontrando esse ponto aqui de máximo no relacionamento entre eles. No caso, se a gente deriva z em relação a x. A gente também encontra esse nosso ponto, ou seja, tanto quanto a gente relaciona a função z com y, a gente vai encontrar esse máximo aqui, pela nossa reta tangente à curva da função ty, como se a gente levar em consideração o z com x, a gente também vai encontrar o nosso ponto máximo, dado a reta tangente à curva da função, que vai coincidir com esse mesmo ponto. Ou seja, para encontrar o máximo de uma função com duas variáveis, a gente vai ter que fazer tanto a derivada da função em relação a x igual a zero, quanto a gente também vai ter que fazer a derivada da função em relação a y igual a zero, para ambos as variáveis estarem encontrando um único ponto. Acontece de forma análoga quando a gente trabalha com um ponto de mínimo, ou seja, aqui embaixo a gente vai ter a nossa reta tangente à curva da função, o tx, quando a gente relaciona o nosso eixo z com o x. E a gente também vai ter a nossa reta tangente à curva da função ty, quando a gente relaciona agora o nosso z e o nosso eixo y. Quando a gente faz esse cruzamento, que é a derivada da função z em relação a x, a gente encontra o ponto B, e também em relação a y, vai ter também o nosso ponto B, os dois vão coincidir para o mesmo ponto, e será um ponto de mínimo. Isso faz com que a gente caracterize a nossa condição necessária para estar encontrando um ponto de máximo ou de mínimo. Não esqueçam que ela não é suficiente para estabelecer, para distinguir se é um ponto de máximo ou de mínimo. Ela só vai estabelecer esse nosso ponto em cima do domo ou aqui embaixo no vale. Mas a gente não vai saber, se não fizer um gráfico, se se trata de um máximo ou de um mínimo. Então, notem que a gente não tem como distinguir numa condição necessária, apenas na condição suficiente. Não esqueça que nas aulas passadas a gente viu uma situação que a gente chamou o quê? A gente chamou de ponto de inflexão. E esse ponto de flexão, a gente também fazia a nossa derivada e igualava a zero, porém ele não era o quê? Nem um ponto de máximo, nem um ponto de mínimo. E essa situação vai se repetir aqui numa situação com duas variáveis, e a gente ainda vai ter um caso extra, que a gente chama de ponto de Sela. Aqui a gente tem os dois gráficos para estar distinguindo, mesmo quando a gente deriva a função igual a zero. A gente vai estar trabalhando com o ponto de Sela, que vai ser esse gráfico C, e o ponto de inflexão que vocês já conhecem, que é o gráfico D. Então, notem que nesse gráfico aqui, para a gente verificar o ponto de inflexão, quando a gente deriva em relação a y, a gente vai ter essa reta tangente à curva da função, o ty, é onde a gente tem a inclinação nula. Da mesma forma, se a gente for estar derivando em relação a x, a gente tem essa reta tangente da curva da função, o tx, e os dois vão coincidir com esse ponto D. Mas notem que tanto se a gente relacionar o z com y, quanto o z com x, essa função ela não possui máximo nem mínimo. Ela é aquele caso que a gente viu, que é a função, ela pode estar o quê? Crescendo, depois ela chega numa inclinação nula e volta a crescer, naquele teste que a gente aplicou.
Isso faz com que gere um ponto de inflexão que, aplicando a condição necessária, a gente vai encontrar ele, mas não o máximo nem o mínimo. Como a gente já explorou nas aulas passadas o ponto de inflexão, vamos entender agora esse caso novo, que é o surgimento de um ponto de sela. Por que vai acontecer esse ponto de sela? Vamos fazer um gráfico bidimensional relacionando o nosso eixo Z com o nosso eixo Y, só para a gente verificar uma ocorrência. Então, aqui a gente tem o nosso gráfico da função, o eixo Z e o Y. Opa, aqui é o Y. E aqui vai ser nosso eixo Z. Então, verifique que se a gente for estar fazendo um recorte relacionando só o Z com o Y, a gente tem aqui o relacionamento deles dado por essa curva aqui, ó, uma curva convexa, que como é um ponto de sela, esse nome é dado, claro, né, pela sela de cavalo. E aqui a gente encontra um ponto C. Então, a gente tem esse gráfico aqui, quando a gente trabalha relacionando o Z com o Y, seria o nosso ponto C. E claro, se a gente aplica aqui a derivada da função em relação a y igual a zero, a gente vai estar encontrando essa nossa reta tangente à curva da função, o ty, que indica aqui, porque a gente não aplicou ainda condição suficiente, mas graficamente a gente está verificando que ele é um quê? Um ponto de mínimo. Só que uma situação oposta ocorre quando a gente analisa agora o eixo em relação a x. Então, quando a gente for fazer o gráfico agora relacionando o x, a gente tem simplesmente uma parábola com concavidade voltada para baixo. Só vai fazer esse desenho bem aqui, ó. A gente tem essa situação. Ou seja, ao relacionar o eixo z com o nosso eixo x, a gente não vai mais ter uma relação com uma curva convexa. Ela já vai ser o quê? Côncava. E, obviamente, a gente vai ter o máximo da função com a nossa reta tangente, a tx, quando a gente aplicar a derivada da função z em relação a x igual a zero. E a gente encontra que, nesse caso aqui, ele já vai indicar ser um ponto de máximo. Então, notem que quando a gente aplica a condição necessária, em um dos eixos a gente ocorre que ele é mínimo e no outro que é máximo. Como a gente tem essa diferença aqui, a gente não vai estar encontrando nem o máximo nem o mínimo, porque a gente tem uma divergência nos dois resultados. Então, quando isso acontecer, a gente vai ter o que a gente chama de ponto de sela. E o ponto de flexão, vocês já conheceram nas aulas passadas como funciona e o comportamento é semelhante. Então, na próxima aula, a gente já vai conhecer um pouquinho mais sobre derivadas parciais para poder ter o conhecimento da nossa condição suficiente.